Projeto Excelências, uma iniciativa da ONG Transparência Brasil, é um grande repositório de dados onde você pode encontrar uma série de informações sobre parlamentares, como as faltas que eles tiveram, a produtividade legislativa, as ações às quais eles respondem na justiça, entre outros dados interessantes. Neste vídeo a gente vai conhecer as principais ferramentas do site. Então você entra lá em excelências.org.br e vamos começar pesquisando pelo nome do deputado Nelson Meurer, ele que foi citado por delatores na Operação Lava Jato. Digite o nome do deputado e clique ali em procurar. Então clique no nome do deputado e na janela que abre você tem uma ficha técnica detalhada dele com várias informações. Peço atenção na coluna da esquerda, onde você vai encontrar um percentual de faltas do parlamentar em plenário, tem as faltas em comissões, que nesse caso não há informações sobre isso, um percentual de matérias irrelevantes propostas por ele, e também o quanto as emendas que ele está apresentando são atendidas. Mais para cima você tem dados bem interessantes, que é um resumo da declaração de bens do candidato, nesse caso mais de 4 milhões de reais, e peço atenção também à linha de baixo, que é sobre a variação em relação a 2010. Nesse caso, uma variação bem alta, de 141%. Isso significa que o patrimônio do parlamentar mais do que dobrou entre as duas eleições. É claro que isso é notícia, especialmente pelo fato do deputado ter sido incluído entre os investigados da Operação Lava Jato. Então não demorou muito para que vários jornais publicassem esse fato. O importante aqui é perceber que esse tipo de consulta pode render várias boas pautas. Você tem aqui, só como exemplo, uma outra matéria que saiu no jornal Gazeta do Povo, dos deputados paranaenses que duplicaram o seu patrimônio. E você tem também um outro grande exemplo que está ali no começo do jornalismo de dados no Brasil, enfim, das técnicas de hack, quando o Globo, em 2004, publicou uma grande reportagem a respeito dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que numa época de crise em que todo mundo perdia dinheiro, eles faziam investimentos quase que milagrosos, enfim, duplicando também o patrimônio, reportagem que chegou a receber o Prêmio ESSO de jornalismo daquele ano. É preciso, no entanto, ter um certo cuidado com os dados de evolução patrimonial, principalmente se você pretende fazer comparações. Você tem aí muitas declarações que não foram feitas corretamente e outras com valores desatualizados. Nas últimas eleições, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff declarou em 120 mil um apartamento em Belo Horizonte que hoje vale mais de 700 mil. O candidato Aécio Neves declarou por 110 mil reais um imóvel na Lagoa Rodrigo de Freitas, cujo valor de mercado não é inferior a 6 milhões hoje. Então, como os políticos não costumam ser interpelados na justiça ao omitirem da declaração alguns bens, ou então a declarar valores desatualizados, é sempre bom olhar com lupa quando você for fazer comparações de patrimônio. Mais ainda se você constatar uma redução no valor do patrimônio do político. Vamos voltar agora à página inicial do Projeto Excelência, mas desta vez vamos fazer uma nova consulta, agora pelo nome do deputado Beto Mansur. Você digita o nome, clica ali em procurar, e na página que você abrir, você rola um pouquinho mais para baixo até encontrar a caixa Ocorrências na Justiça e Tribunais de Conta. Dentro dessa caixa você vai ver uma série de processos aos quais o deputado responde. Você tem uma lista deles. Esse primeiro que eu estou selecionando, por exemplo, é um processo que ele foi condenado em primeira instância por empregar na sua fazenda trabalhadores em condições degradantes, análogas à escravidão. Você tem ali uma série de outros processos aos quais o deputado responde. Cada vez que você clicar no link de um deles, você pode acompanhar o andamento, ver em que pé que está, quais os recursos foram impetrados, etc. O detalhe aqui que vale você correr até o finzinho da caixa e ver a data da última atualização dessa informação para ter certeza de que ela não é antiga. Se você rolar um pouco mais para baixo, vai encontrar uma outra caixa cujo nome é Produtividade Legislativa. Aqui tem uma informação curiosa, que é o percentual de matérias irrelevantes propostas pelo deputado. Se você clicar no link, você vai ver que tem aqui, por exemplo, a convocação de sessão solene para comemorar o centenário do Santos Futebol Clube, nesse caso, enfim. Eles têm alguns critérios que especificam aqui, a ONG Transparência Brasil, para considerar uma matéria sem relevância. Mais para baixo, você tem uma lista ali de como o deputado votou em plenário,
com links para cada uma das votações. Ainda mais embaixo tem informações sobre as emendas ao orçamento propostas por ele, faltas e o uso ali da cota parlamentar.